Olá, boa noite a todos. Estamos ao vivo com mais um programa iMed Lives. As nossas lives que acontecem numa frequência quinzenal, sempre discutindo temas relacionados à gestão, ao ensino, à qualidade, à inovação. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre burnout e também vamos falar sobre violência que acontece entre as equipes de linha crítica. E temos uma convidada muito especial. Muito bem. Quem a gente trouxe para falar sobre um assunto tão delicado é a nossa psicóloga Rita Calegari. Olá, boa Oi, noite. doutor Elô. Muito bem, muito obrigada pela sua participação. Eu Sempre tão que bem-vinda. agradeço. Eu que Muito bem, agradeço o convite, é sempre muito bom, ainda mais participar com os colegas da IMED, é sempre um orgulho e uma honra, viu? muito bem. E esse é um tema tão rico e tão vasto. Esses dias a gente colocou caixinha no nosso Instagram e as pessoas participaram, dando a sua opinião, né? E foi um tema muito falado na época do Covid. E eu queria até, um pouquinho mais para frente, eu vou perguntar. Mas, assim, para começar, Rita, primeiro eu queria que você se apresentasse para as pessoas. Obrigada. Bom, meu nome é Rita, eu sou psicóloga há mais de 30 anos, eu sempre atuei na área da saúde, né? Especialmente em hospitais e na área clínica. Durante a pandemia, eu atuei nos hospitais de campanha na região de Santo André. E hoje eu faço parte do time de saúde mental da iCare Group, que é, é, é um grande orgulho e motivo de alegria para mim. E também participo junto ao time de captação de pessoas, que nós chamamos de People Care People. Hum, muito bem. Então, assim, falando um pouco sobre especificamente a questão da IMED, né? A IMED sendo uma empresa gestora de grupos médicos, então, primeiro eu queria que você comentasse um pouco sobre, na sua experiência, quais são os principais desafios que o gestor enfrenta para abordar a questão de burnout e questão também, que é um tema secundário muito relacionado a isso que eu queria falar sobre hoje, que é a violência que acontece com os profissionais de saúde. Então, quais são as dificuldades que o gestor tem em lidar com esses temas, com a equipe? Eu acho que, assim, né, Elo, o primeiro grande problema é a gente começar a falar de saúde mental no ambiente corporativo de uma forma não vergonhosa, não diminuindo os profissionais que tenham esse tipo de problema. Então, o gestor hoje, ele tem que transitar muito entre entender de acolhimento humano, porque ele vai precisar acolher a sua equipe, né? Ele vai precisar conhecer o que é saúde mental, inclusive para entender quais são os sinais de alerta, Uhum. e ficar atento a eles, porque muitas vezes bons profissionais têm sinais ali já de problemas em relação à sua saúde mental. E um bom líder, um bom gestor, você não fica atento, se ele não conhece o seu time para poder dizer, pera lá, esse meu profissional tá meio diferente esses dias. Esse meu profissional nunca teve esse problema e agora, de repente, tá com dificuldade de cumprir a agenda, tá com dificuldade de falar com a família. É possível que alguma coisa esteja acontecendo aí. Então, esse gestor, ele precisa não ter medo do assunto, Tá. conhecer os sinais de alerta, né? E especialmente entender que o fato dele se preocupar e conhecer os sinais de alerta e poder estar prestando um primeiro acolhimento à sua equipe, não vai distanciá-lo de uma tarefa importantíssima, que é a do gestor, que é conciliar resultados, custo, agenda, satisfação dos clientes e otimização, obviamente, dos resultados. Então, equilibrar isso Uhum. pode parecer uma tarefa impossível, mas ela é por si só desafiadora, né? Então é muito importante que o gestor entenda que é possível e que ele pode contar com uma rede de apoio para dar cabo dessa tarefa que é tão difícil. Muito bem.
Como eu comentei inicialmente, parece que a pandemia ela trouxe à tona o assunto do burnout, mas que já era uma coisa que existia antes, tá? Existiam estudos, já se falava sobre isso, mas talvez de uma maneira mais contida. Então, como que você vê a diferença da abordagem do tema burnout antes e depois da pandemia? O burnout começou a ser falado ali na década de 70. E entre os anos 90 e 2000, 2005, a gente teve muitas pesquisas, muitas publicações, e que davam conta muito, né, dessa população que é o profissional que trabalha na área da saúde, mas que também olha para o professor, que em sala de aula também é uma categoria profissional bastante afetada, para profissionais, por exemplo, como policiais, e outros, né, que vivenciam esse, digamos que, maior risco de adoecimento. Então, a gente teve, por conta da pandemia, né, uma explosão de casos, isso é um fato, tanto que em 2022 o burnout entrou, segundo a OMS, para as doenças ocupacionais, então até então ele não tinha. Interessante. Em 2022, ou seja, coincide aí com o meio da pandemia, esse acréscimo, né, de uma doença ocupacional, e isso é extremamente importante para se pensar em políticas privadas e públicas para tratar desse profissional que adoece. E, obviamente, que quando a gente pensa no burnout, Elô, como um adoecimento, né, um desgaste extremo profissional que está associado a tarefas difíceis, metas muitas vezes inalcançáveis e, acima de tudo, você precisa lidar com um cenário novo que você desconhece, que você não sabe exatamente como fazer. A pandemia foi, assim, exatamente tudo isso, Uma panela né? de pressão, né? Sim, e eu me lembro, e acho que, né, muitos dos que estão aqui nos ouvindo devem se lembrar que os primeiros meses da pandemia, nós tínhamos protocolos, nós tínhamos tendências, né, de tratamento, de uma série de condutas, mas que a gente foi ajustando, a gente foi refinando isso no decorrer dos primeiros meses e ano da pandemia. Eu falo na área da psicologia, então algo que a gente vivenciou muito, né, dentro do hospital de campanha. O paciente que falecesse, né, com a questão da Covid, ele saía do hospital dentro, né, de um saco protetivo, então ele ia ser enterrado sem a sua família poder verificar, fazer o reconhecimento do corpo. Essa tinha sido uma orientação inicial, pensando na proteção da população, tem todo um sentido para isso, né? Pensando na não disseminação dessa doença, então, mas que foi gerando tanto transtorno, tantos problemas, que as pessoas começaram a encontrar formas de fazer, de seguir a regra, né? Mas tentando humanizar, trazer pelo menos uma pessoa da família totalmente paramentada para reconhecer e ver que o seu ente querido estava falecido, porque sabia-se que no velório isso não ia acontecer, não ia abrir o caixão, não ia ver o corpo. Então, muitas coisas foram se transformando no decorrer da pandemia. Então, isso tudo provocou um desgaste em todos nós, porque uma coisa é a gente estar num cenário que a gente minimamente conhece, que a gente teve treinamento, que a gente viu nas nossas graduações, que a gente tem literatura, que a gente tem onde buscar. Mas na pandemia a gente tinha algumas referências, mas elas eram insuficientes para o tamanho e para a complexidade do que nos aconteceu, né? Muito bem, é verdade. A gente foi construindo a ciência, tanto a questão técnica quanto como a gente lidava com isso, como que a gente lidava no acolhimento à família, à situação e ao paciente, dentro de alguma situação minimamente segura. Isso. Eu lembro que teve em alguns momentos que a equipe falava assim, todo dia mudam as regras, todo dia mudam as regras, porque todo dia a gente descobre coisas, e em N sentidos. E Perfeito, aí, isso é o que você está falando. Todo dia mudava as regras. E isso é algo que desestabiliza
a equipe. É isso, é algo que exige mais resiliência. Quando a gente fala do ciclo de aprendizagem, a gente está falando que primeiro você precisa ser resiliente e flexível para aprender. Né? O doutor Isola sempre fala que andragogia é diferente de pedagogia, né? E que ensinar uma criança é muito diferente de ensinar um adulto. Então, quando eu estou falando de educação para adultos, e aí a gente está falando de toda a equipe multiprofissional, eu não estou falando com alguém que já não tem ali uma bagagem, que já não traz ali uma série de conhecimentos. Então, quando a gente vai educar essas pessoas, a primeira coisa que a gente encontra é a resistência, né? Porque ela já conhece. Só que naquele cenário ninguém conhecia. E ficar mudando e sem a gente ter essa resiliência, né? Essa flexibilidade, isso acabava causando mais mal e mais sofrimento emocional para a equipe se ajustar às demandas, que elas viriam, né? Não era controlado, elas viriam independente. A gente, aliás, nem sabia como, né? E quantos, mas elas viriam em abundância. Então a gente precisava se ajustar sem ter grandes referências e tendo que reaprender todos os dias. Exato. E nessas caixinhas que a gente colocou, de já provocando alguns temas para a live, teve uma delas que perguntou sobre sinais, né, do burnout. E alguns eram muito, né, irritabilidade. Então, uma irritabilidade fora do normal, já hoje, como a gente tem falado muito sobre o tema, já se atentam para isso. Mas outros sinais e sintomas, eles são mais subjetivos e são mais específicos. Então, dores musculares, dor de cabeça. Aí teve um sintoma que eu coloquei que ninguém botou. Todos que a gente listou, todos eram sintomas. É que não deu para colocar a última alternativa para todos. Mas um deles era ceticismo, descrença. Ninguém votou nisso como um sinal de burnout. Então, até ó, o Alex acabou de colocar como podemos diferenciar entre cansaço, exaustão e burnout. E justamente a gente até entende do quanto tem sobre o que cadeia isso, como isso se manifesta e como que a gente consegue diferenciar isso, o cansaço, exaustão e o burnout. O cansaço, tudo é muito parecido mesmo, viu? E acho que é por isso até que muitas pessoas que estão padecendo de burnout têm até dificuldade no momento de fazer um diagnóstico, porque eles conversam entre si. Mas vamos pensar numa graduação? Eu acho que o cansaço, né? Ele pode ser físico, ele pode ser mental, e ele já é vamos dizer, um sinal de alerta, né? De que a gente está sobrecarregado, de que a gente está hiperestimulado em relação, seja a exercícios, a desgaste profissional, em casa, não importa. Mas o cansaço, ele costuma ser bem resolvido com um descanso, um final de semana, uma diminuição dessas atividades, né? Então, quando a gente fala do cansaço, se no dia seguinte a gente diminuir o ritmo ou conseguir fazer um repouso, a gente recupera a energia, né? A gente tende a recuperar. Quando eu falo de exaustão, no final de semana já não dá mais conta, não. Na exaustão, eu já tenho um declínio muito importante do ponto de vista da minha capacidade de autorregular e de fazer com que eu consiga me reequilibrar, né? A gente pode pensar muito em relação à nossa resiliência, a capacidade que eu tenho de voltar, né? Quando a gente fala da resiliência, eu sempre lembro do exemplo do elástico, né? Que o elástico a gente estica e ele volta. Então, quando eu estico o elástico, eu estou cansando o elástico. Quando eu volto, né? Quando eu solto e ele volta ao tamanho normal, ele entra no estado de repouso e beleza. No caso de uma exaustão, né? Quando eu estico e eu desgasto, e quando eu solto, ele volta devagar, ele demora mais para voltar a um estado de equilíbrio. Porque o que regularia, o que ajudaria, já é insuficiente, já está desgastado e muitas vezes já começa a precisar de algum tipo de auxílio.
né? Quando a gente fala do burnout, existe uma questão que tem a ver com essa exaustão, mas está relacionada a questões profissionais. Então, eu posso ter exaustão mental, psicológica, física, até por uma questão de uma crise no nosso ciclo vital, uma separação conjugal. Quem já passou, né, por uma separação conjugal sabe o quanto é exaustivo, o quanto aquilo se arrasta por meses, o quanto vai desgastando, né, as nossas emoções e até das pessoas que estão à nossa volta. No caso do burnout, ele tem a ver com trabalho. Ele tem a ver com condições de trabalho. E ele é muito parecido com a exaustão, porque a pessoa já não consegue, não vai ser um dia de folga, não vai ser pegar 2 dias, 3 dias para fazer um pequeno descanso, que eu vou conseguir me reorganizar a ponto de voltar ao meu trabalho em boas condições. Esse é um ponto, Elô, que a gente, ele é tão simples, mas ao mesmo tempo ele é tão rico. Nosso corpo, ele funciona bem, ele foi projetado para lidar com o estresse. Certo, Mas com o estresse completo, né? Que eu tenho alarme, eu tenho o estresse propriamente dito e vem o repouso. certo. O que acontece com a nossa vida hoje em dia, especialmente no burnout? Eu tenho só o alarme, o estresse e o repouso nunca chega. Eu vou desgastando aquela pessoa física, mental e psicologicamente, sem que ela nunca consiga se regenerar. Então, eu acabo causando uma, entre aspas, uma lesão muito mais profunda, muito mais difícil e que aí vai precisar de muitas vezes uma equipe multi para dar conta de cuidar. Eu espero que tenha ajudado a dar uma graduação. Agora, o cansaço é bom. Super claro. Ficou Cansaço super... é uma delícia, não é? Quando a gente termina uma semana, a gente fala, sextou, tô cansada, mas ai, agora eu vou descansar, que segunda eu tô lá de novo, vou pro desafio. No burnout, a pessoa nem vibra que vai descansar. Ela já tá entregue. Entendi. Não, essa diferenciação foi muito importante. Então, me faz pensar que quando a pessoa está conseguindo entrar na situação de exaustão, ela já poderia ter para si própria um sinal de alerta de que não está antes de chegar no burnout. E como que se manifesta o burnout? Então, de alguma forma as pessoas percebem que elas estão adoecendo de cansaço, né? Que elas estão entrando em exaustão. A grande questão, e acho que esse é o grande complicador do burnout, é que o burnout ele tem uma questão do trabalho que implica em todos nós, né? O trabalho ele não é fonte só de aprendizado, desenvolvimento, mas ele é especialmente a nossa fonte de renda, com aquilo que nós, né, nos sustentamos a nossa família. Muitas vezes as pessoas acabam aceitando. Eu já vi isso como psicóloga, né? A gente tem o privilégio de ouvir tantas histórias no aconchego do consultório, né? E quantas vezes, Eloy, eu já ouvi profissionais que aceitaram uma promoção absolutamente infelizes, mas com medo de dizer não e se queimar no local de trabalho, né? De passar uma imagem de que não está comprometido, de que não veste a camisa da empresa. Então, muitas vezes, o profissional sabe que ele está indo para uma rota que não é legal, mas ele não vê opção, né? Ele não enxerga, muitas vezes, um ambiente psicológico de trabalho seguro para poder dizer não, para poder dizer, olha, você me pediu tudo isso aqui, eu não vou conseguir entregar. Qual é a sua prioridade, chefe? Por onde eu começo? Porque nós fomos também muitas vezes educados, entendendo que a gente tem que ser, não pode dizer não, né? Que a gente não pode colocar limites, que a gente não pode falar das nossas vulnerabilidades, que a gente não pode pedir ajuda, né? Que a gente não pode demonstrar fragilidade, que isso Uhum. vai contra o que é ser um bom profissional. E acho que o burnout, ele chacoalha a gente nesse aspecto. Porque pessoas que têm conseguido atravessar tudo isso que a gente viu aí nos últimos 3 anos e que estão firmes e fortes, elas têm se comportado muito mais
como um bambu, né? Na analogia do bambu, elas até se dobram, mas elas não se quebram, né? Elas aparentemente são frágeis, né? Quando a gente olha para o bambu, e aí a Anissete, junto com o pessoal do Deco e mais todo o pessoal da IMED, fez um encontro para falar disso, para falar de Ikigai, e aí a gente viu a questão do bambu, né? E o bambu, ele traz essa lição porque ele tem raízes profundas, Sim. o bambu, ele não cresce sozinho, ele tá sempre cheio de bambuzinhos do lado dele, né? Porque o bambu é uma toceira, não é um eu bambu, é um grupo de bambus. Ele é oco, né? Ele é oco, então o ego tá despido, então tem as lições bonitas do bambu. Então, quando a gente percebe alguns profissionais conseguindo encontrar um ponto de equilíbrio entre a sua vulnerabilidade, o seu profissionalismo, a sua entrega, saber pedir ajuda, saber contar com uma rede de apoio dentro do ambiente de trabalho, né? Essas pessoas, elas estão prosperando, elas estão passando de alguma forma por essas experiências, não é sem sofrer, Certo. mas talvez sem esmorecer, né? Continuam conseguindo dar conta daquilo que foi o propósito da vida delas, ser médico, ser psicóloga, físico, enfermeiro e todos os demais colegas da área de saúde. Então, é muito importante que a gente tenha esse entendimento, né? Que o nosso cenário, especialmente quem trabalha na área da saúde, que lida tanto, tanto, tanto com a vulnerabilidade do outro, Certo. se a gente não olhar para nossa, Elô, uma hora ela vai cobrar, né? Uma hora ela vai cobrar. Eu não sei se você percebe isso, porque você também é uma pessoa que tem você lidera várias pessoas de várias idades, de várias experiências. Não sei se você percebe essa mudança e esse perfil de aquela pessoa que consegue levantar a mão e pedir ajuda. Talvez hoje ela seja mais, ela se calibre melhor nesse estresse que a gente vive. Sim, mas eu acho que ainda às vezes falta a identificação. Questão dos limites, né, que você colocou, do cansaço, exaustão e burnout, quanto essa autopercepção, às vezes, ela falha, a pessoa só se percebe quando já está no burnout, e principalmente quem lida com a linha crítica, então é normal as pessoas irem num dia estar mais irritada, ou responder de uma maneira mais atravessada, e internamente, eu vejo também uma mudança de fase de que, às vezes, você lida com a mesma situação crítica e aquele impacto em você, ele é diferente dependendo da sua época. Então, ontem eu estava comentando sobre caso de acidentado que chega com alguma situação, que às vezes você está numa época que você olha aquilo, analisa friamente quanto profissional e faz os procedimentos, e às vezes você olha e você desmorona, não é? Você fala, meu Deus, olha o que aconteceu com essa pessoa. Você consegue executar o atendimento, mas o seu corpo está pesado. Fica preso naquilo, não é? Mas eu acho que você tá falando de um aspecto que a gente não pode ignorar, que a nossa vida está acontecendo, né? Enquanto também a gente está trabalhando. Então, tem épocas que a gente está realmente mais sensível, a gente pode estar com algum problema em casa, a gente pode ter alguma questão particular de autoestima, a nossa saúde, não apenas, né, do ponto de vista de estresse, mas a gente pode ter algum problema de saúde que a gente está tratando, a gente pode estar tentando uma gravidez, a gente pode estar com um filho doente em casa. É que eu acho que antes, eu sou de uma época que eu fui treinada, né, quando eu iniciei a minha jornada profissional, e eu achava isso muito louco, que quando eu entrasse na instituição, os meus problemas tinham ficado lá de fora. Uhum. E isso era ser bom profissional, né? E eu entendo que ser bom profissional significa a gente ser capaz de, muitas vezes, até de transcender a nossa individualidade, né? O problema que a gente está vivenciando particular, em prol de um benefício maior, que é cuidar de um grupo de pessoas, de pacientes, de uma entrega coletiva. É, Eu não sei, mas eu tenho refletido muito sobre isso, sobre o quanto a gente precisa trabalhar também em equilíbrio a nossa individualidade, isso é extremamente necessário, é, mas que eu, enquanto indivíduo, também sou um ser no mundo. E eu, como profissional de saúde, eu tenho uma entrega que é coletiva.
que eu tenho lá o meu papel, a minha responsabilidade dentro de uma equipe e que ela conta comigo, né? E eu preciso entender que isso é propósito também, né? Olha, muito interessante. E aí, um pouco mais ainda dentro daquilo que eu te pedi, como se manifesta o burnout, e pensando nisso da entrega coletiva, como que as pessoas podem perceber no colega que está trabalhando que ele pode estar num burnout? Como Tá. isso se... Eu acho que da caixinha, né, da nossa caixinha de sugestões, eu acho que quando as pessoas falam em irritabilidade, eu acho que isso é muito interessante porque a irritabilidade significa que as pessoas estão reativas, né? Elas estão mais implicantes, elas estão com pouca tolerância, muitas vezes até sendo mais hostis, mais rudes no relacionamento interpessoal. E muitas vezes nem é com o nosso público-alvo, paciente, família. Muitas vezes é entre nós, né? Às vezes a pessoa ali com o cliente, né? Ela consegue, mas na hora que está em equipe, dá aquela diminuída de esforço, de controle, e às vezes realmente tem essa questão de ser mais rude e tudo mais. Então, acho que esse é um ponto muito importante. Existem alguns comportamentos que podem indicar um início de sofrimento por burnout, mas aí o que eu acho que primeiro a gente tem que entender? Eu preciso conhecer a pessoa. Certo. Porque a partir do momento que eu conheço a pessoa, eu posso dizer se aquilo é o jeitão dela ou Está no... aquilo é uma alteração de comportamento. Né? Então, quando a gente tem uma pessoa com um perfil naturalmente expansivo, comunicador, e que de repente pode começar a ficar muito recolhida, muito introspectiva, ou seja, tem uma mudança ali de comportamento, que não é um dia ou 2 dias, mas é algo que vem se repetindo com frequência, é um sinal de alerta. Por que a pessoa mudou o jeito dela? Né? O que aconteceu? Por que está magoada? Existem questões relacionadas ao cumprimento também dos seus papéis e responsabilidades. Uhum. Mesmo um bom profissional, no momento em que ele atravessa, né, por um momento de exaustão e de exaustão no trabalho, então a gente está falando do burnout, ele pode ter dificuldade de entregar desde a sua carga horária, né, Uhum. desde a qualidade daquilo que ele faz, pode cometer erros muito simples, como um erro de digitação, um erro de prescrição, um erro de leitura de algum documento, né? Então, eu vou ler uma prescrição médica e de repente eu tô tão cansado, eu tô tão desgastado que eu quero fazer aquilo rápido. No burnout, as pessoas tendem a querer se livrar logo. Então, Sei. muitas vezes a pessoa fica ansiosa, né, para concluir, para fazer, para poder voltar, seja para onde ela possa ficar recolhida, quieta e ninguém ficar incomodando, que pode ser inclusive atrás do nosso computador, né? Porque hoje, com os prontuários eletrônicos, todos vamos precisar ir para o computador. Então, pode ser até uma mudança, aquela pessoa que gostava da assistência, gostava do contato interpessoal, de repente ela quer ficar só numa fase de eu vou ficar no computador, deixa que eu digito tudo, deixa que eu coleto todos os dados. Ou seja, estou me afastando, né, desse relacionamento interpessoal. Né? Pedir para mudar de horário, né? Quando a pessoa está numa jornada e pede para mudar para outra. Apresentar alterações de apetite, apresentar quadros de insônia. E a gente consegue perceber, porque quando a pessoa não dorme bem, né? E eu tenho sido muito insistente quando eu falo de burnout em ambientes que não são apenas os da saúde, sabe, Elô? Quando a iCare tem feito projetos de saúde corporativa e a gente tem falado em fábricas, em outros cenários. E aí a gente conversa com essas pessoas, né, que estão no cenário final da saúde, e não é tão diferente assim. Elas também estão passando por momentos parecidos com os nossos. E a gente conversa muito sobre a qualidade do descanso. Porque o descanso é uma coisa, dormir é outra. Então, descansar é eu ficar acordado, caminhando numa praça, brincando com meu filho, vendo uma série, fazendo nada no sofá, balançando na rede. Isso é descansar. Eu preciso de momentos em que eu estou acordada, sem estar atarefada. Isso é extremamente necessário. É nesse ócio que eu me regenero, que eu, inclusive, né, trabalho alguns aspectos da minha cognição. Mas o sono, que é deitar, dormir e acordar no dia seguinte, que é sono mesmo,
ele também precisa ter qualidade, porque senão o nosso cérebro não faz a manutenção, né? Eu costumo dizer que é como se fosse um computador que a gente passa um antivírus. O antivírus é uma noite de sono. Se eu fico muito tempo sem dormir, ou, né, no caso daqueles que fazem uma jornada noturna, se eu, quando vou para o descanso diurno, eu não faço isso de uma forma otimizada, eu vou começar a acarretar um desgaste no meu aparelho psíquico mesmo. E a gente sabe que a abstinência de sono causa delírio, alucinação, Sim. né? E uma série de outros problemas. Então, quando a gente percebe, né, que algum colega não está dormindo bem, um dia, dois, três, vem dormindo pouco, está pegando muito plantão, está fazendo muita jornada, muitas vezes até por algum problema instalado na família, uma questão financeira, alguma situação pontual, mas isso deve ser motivo de alerta. Eu acho Sim. que, como gestores, a gente tem que ficar atento se a equipe está conseguindo descansar. Porque isso vai chegar, a conta vai cobrar se a gente não descansa. E às vezes é uma questão que a pessoa trabalha muito e fica tão alta que na hora que é hora de dormir não consegue, né? Quero Não. passar tem alguns comentários aqui que eu quero ler. Cadê? Doutora Fernanda, doutora Elô, um abraço para ti. Cadê? Tem mais coisa. O Sérgio escreveu. Emília escreveu, estou vendo, veja mesmo, Emília. Emília é a minha mãe, que está Ah, aprendendo a usar Instagram. Então, aí agora acho que é a primeira live que ela deve estar assistindo. olha, Renata Franco foi uma psicóloga que trabalhou comigo no hospital de campanha, escreveu. Inclusive nós, psicólogos, que nos rotulamos como seres fortes e que não nos permitimos sentir a vulnerabilidade. Renata é uma pessoa incrível, nós nos conhecemos na pandemia e ela está vindo para a IKEA para participar dos nossos projetos em Ah, saúde corporativa. bem-vinda, Renata. A Núbia escreveu nossa harmoniosa cadeia de... Quando você estava falando daquela questão da nossa entrega, que é uma entrega em equipe, eu gostei demais disso. O Sérgio escreve, a autorrecusa de aceitar o Estado é um desafio enorme. Há uma resistência social muito pela falta de discussão do assunto. E é justamente a discussão que a gente quer fomentar. E aí depois ele complementa, parabéns pelo tempo da discussão. Ai, olha só, Daniele escreveu justamente a minha próxima pergunta. Deixa eu só passar mais para frente. Quais são as estratégias que podemos adotar para evitar o burnout? Essa é a receita de milhões. Ponto, Oi? o que que eu... Ou se eu já percebi que eu já estou passando do ponto, alguém da minha equipe me deu um alerta, né? Então, como é que faz para voltar? Boa. Então, assim, essa é a dica de milhões, né? E olha, eu vou falar para você, ela pode ser tão simples que chega até a parecer brincadeira, mas ela é tão difícil de executar, Elô. Como ela é difícil? Porque você trouxe uma questão muito importante. Nós, especialmente nós profissionais da saúde que atuamos na pandemia, a gente pode ter ficado ligeiramente viciado na adrenalina da pessoa hipertarefada, né? Então, o excesso de tarefas muitas vezes é uma forma que a gente inconscientemente usa para não parar para ouvir, né, o que está acontecendo aqui com a gente, para não parar para enxergar coisas que às vezes a gente não quer ver. Isso é para todos nós. Todos nós temos fases na nossa vida que a gente gostaria que aquilo, sabe, se eu não olhar, aquilo não existe, Opa! não é? Então eu vou deixa aqui de lado, quem sabe resolve sozinho. Às vezes a gente tem esse pensamento Assim, mágico. nossa, eu trabalho muito, eu não consigo resolver. E aí entram questões pessoais, né? E aí é muito importante que a gente entenda, né, que parte disso é muito, assim, a gente tem que ter uma dupla aí bem importante. Tá, Parte disso tem que vir das instituições, tem que vir do poder público, a gente tem que criar políticas que falem de saúde mental, a gente tem que certo. desmistificar isso, a gente tem que criar mais acolhimento em torno do tema. Então, vamos só dividir meio a meio a responsabilidade, porque senão também a gente pode ter uma impressão que o burnout, e eu receio por isso,
que ele seja uma má gestão de carreira que o profissional faz. Tá. E não é simples, né? A gente tem aí um lado que precisa muito da governança das instituições, a gente precisa ter dimensionamento adequado, a gente precisa ter equipes treinadas. Veja, se você, né, você é uma médica, é uma psicóloga, se a gente entrar numa equipe para fazer o nosso plantão, que é uma equipe que não sabe trabalhar, que não está preparada, a gente, em pouco tempo, vai adoecer, porque a gente vai ter que fazer muito mais para poder compensar. Então, a questão dos treinamentos, tudo isso tem que ser um todo visto pelas instituições, né, e por todos aqueles que estão em cargos de alta gestão. Agora, nós, individualmente, também cabe um papel importante e uma responsabilidade, né? Então, dividindo as responsabilidades entre o indivíduo e a sociedade, a parte do indivíduo, ela é uma parte que diz muito respeito a você minimamente respeitar a si próprio, ou seja, você precisa descansar. Então, meninas que estão me assistindo, nós mulheres, né? Temos dupla, tripla jornada. E nós romantizamos demais essa mulher guerreira. Eu venho, Elô, numa fase, né? Os cabelos brancos não são só cabelos brancos, a gente vai aprendendo algumas coisas e eu venho desromantizando ser guerreira, dar conta de tudo. Quero mais isso não para minha vida. Quero ajuda. Levanto a mão, peço, por favor, me ajudem. E Então, a gente... sociais têm um papel importante, né? Porque a pessoa entre, todo mundo é super mãe, super mulher, né? Isso, O cara é homem isso. e cobra de, de achar que tem que ser tudo isso, né? Só que a gente acredita, né? A gente vê isso e, assim, as coisas, a gente precisa ir para o real, né? Eu tenho plena convicção de que muitas mulheres dão conta de fazer muitas coisas e tem um livro, para quem gosta de ler, que é da Shonda Rhimes, que é O Ano que Eu Disse Sim. E ela foi a criadora daquele seriado Grey's Anatomy. Ela é a escritora desse seriado. E ela tem um trecho do livro que ela fala exatamente isso. Ela fala, mulheres, vocês me olham, eu estou sempre arrumada, escrevendo, participando, mas vocês precisam saber que para eu dar certo, eu tenho um grupo de mulheres na minha casa, cuidando da minha casa, da minha roupa, dos meus filhos, cuidando da... Então, assim, eu não daria conta se eu não tivesse uma cadeia de ajuda. Então, eu acho que primeiro a gente tem que entender isso. Existem mulheres que estão arrasando, mas elas não estão sozinhas. Nenhuma delas. Nenhuma de nós que está arrasando, e nenhum homem também, né? Nenhum ser humano que está arrasando está fazendo isso sozinho. E especialmente nós, mulheres, estamos enfrentando isso num tempo diferente dos homens, que é a gente pedir ajuda para eles, né? É dizer que a casa, eu não sou a dona da casa, ele é o dono. Então, um adulto funcional é tudo que uma mulher quer também, né? Que saiba tirar um lixo, que saiba cuidar de um filho. Então, dividir papéis e responsabilidades na vida privada é algo extremamente importante, porque na hora que eu tive um dia exaustivo, cansativo no meu trabalho, mas eu consigo chegar em casa e de repente chegar num ambiente que me acolhe, que cuida de mim, eu vou ter mais proteção, eu vou estar mais cuidada, né? E provavelmente, não que eu não vá ter burnout, mas eu provavelmente vou demorar mais, ou vou resistir mais, ou vou conseguir refletir mais em como me cuidar. Então, acho que primeiro isso, não romantizem mulheres cansadas. E eu li esses dias também algo que eu adorei. E aí dizia assim: homens, né? Se vocês estão achando que a mulher do seu lado, seja sua mãe, sua irmã, sua esposa, amiga, se você acha que a sua mulher tá chata, você já parou para pensar que talvez ela só esteja cansada? Porque às vezes a mulher só tá cansada. E por isso que ela tá chata, né? Então, a gente precisa começar a falar disso, né? De não querer ser super mulher, de saber pedir ajuda, de saber dividir tarefas, de saber falar dos nossos limites. Nós ainda temos uma sociedade bem desigual, né, entre homens e mulheres no mercado de trabalho, mas os homens não estão se recusando a nos ajudar, né? Ou que eles então façam isso, né? Os homens das nossas vidas, eles vão ter que ser mais claros em dizer: eu não vou te ajudar hoje lavando a louça. Mas às vezes a gente subentende, a gente não pede ajuda, a gente acha que eles têm que adivinhar. Então, eu acho que essa proteção,
né? Ela começa de eu me resolver bem comigo mesmo. Primeiro me ouvindo, então eu preciso de silêncio para ouvir o que está acontecendo, para começar a perceber. Eu preciso começar a entender que eu não preciso resolver tudo perfeito, não ficar romantizando o herói, a heroína. Isso é muito importante. Isso durante a pandemia me incomodava tanto, Elô. Durante a pandemia, a gente passou por uma fase que foi muito bonito. A sociedade quis bater palmas, né, pra gente em alguns horários do jantar, né? Às vezes eu estava assistindo uma notícia, alguma coisa, aí aparecia a cidade toda batendo palmas para os profissionais de saúde. E aquelas imagens, né, da gente do lado da Mulher Maravilha, do lado do Super-Homem, né, e colocavam ali uma pessoa paramentada. Eu entendo, eu entendo a liberdade poética, mas aquilo me incomodava profundamente, porque eu pensava, eu não quero ser heroína, eu quero ir lá, eu quero dar meu plantão em segurança, eu quero que tenha EPI para eu poder ver os pacientes, eu quero que tenha escala, eu quero que meu paciente tenha cama, que tenha comida, eu quero voltar para casa em segurança, sem ficar doente, né? Eu quero ter uma remuneração justa, enfim, condições de trabalho dignas. Então, isso tudo é o que a gente também precisa, né? Não ser um profissional herói. Eu acho que se a gente conseguir, e isso é muito difícil, porque profissionais da saúde têm uma veia assim dramática para ser heróis que eu acho que ninguém mais tem. Eu acho que está no arquétipo do profissional de saúde. Pode A ser. gente tem vocação para ser herói, a gente, né, salvar vidas, né? A gente quer salvar vidas. Então, eu acho que a gente precisa olhar para isso, entender a poesia e a beleza disso, sim, porque senão a gente não dá conta do desafio. Tem dia, né? Tem dia que se a gente não acreditar, a coisa não vai. Mas entender que a gente é humano, né? Que a gente quer ser cuidado, que a gente quer poder descansar em paz, que a gente quer dar nosso plantão e voltar para casa, né? A gente não quer salvar o mundo, a gente quer salvar aquele pedacinho que está sob os nossos cuidados. Então, eu acho que esse seria o primeiro exercício que eu iria propor para quem quer cuidar da sua saúde para não chegar a ter burnout. Fazer as pazes com o herói que habita em si. Né? Eu acho que a gente precisa conversar com esse herói, chamar ele uma conversa e falar, coleguinha, veja só, né? Entre o que eu gostaria e o que eu dou conta, tem isso aqui para a gente conversar e combinar o jogo. E, obviamente, que existem questões muito práticas, né? Uma alimentação adequada. Não significa que você não vai comer o seu fast food de vez em quando, que você vai tomar sua cervejinha. Pelo contrário. Mas, assim, é importante se alimentar bem. É importante a prática de exercícios. Inclusive exercícios leves, uma caminhada, um alongamento. Porque quando a gente fica muito cansado, o nosso corpo todo a gente tende a tensionar. Então, alongar, né, numa caminhada, coisa tão simples. E não precisa criar, eu vou ter que ir na academia 3 vezes por semana para caminhar. Eu vou todo final de semana, eu vou no parque para caminhar. Aí a pessoa abandona, porque é uma coisa muito difícil. Você pode simplesmente parar o seu carro num estacionamento um pouco mais longe do seu local de trabalho e fazer esse percurso a pé. De vez de você parar dentro do hospital, para no estacionamento da esquina, porque você vai ter andado meio quarteirão. Então, pequenas mudanças, né, que incluam atividade física leve é importante. E alongar, né, é bem importante também. Você vai complementar, diga. Complementar. E tem alguns comentários, eu já me perdi, acho que deve ter mais para trás, depois eu vejo as outras perguntas. Mas nisso, justamente era uma outra questão do autocuidado. Eu também passei pelo burnout. E uma das coisas que eu estudei e comecei a aplicar, e que era algo que era muito vívido para mim, quando você entra no hospital, habitualmente os setores críticos, né? Então, pronto-socorro, UTI, setores fechados. Você não tem janela. Então, você não sabe se lá fora é dia, é noite, se está chovendo, se está sol. E às vezes até acontece, está terminando o seu plantão, você vê as pessoas assim, chegando, molhar, você fala, nossa, choveu! Você nem ouviu a chuva, né? Então, você fica muito isolado da questão do ciclo sono-vigília. Então, de fazer as atividades físicas ao ar livre, para você ver sol, você ver terra, você ver o dia começando, o dia acabando e ajudar a se melhor sobre isso, né? Sim, esse ciclo, né, solar, ele de fato afeta o nosso humor. Existem estudos nos nossos polos, né, do nosso planeta, em que existem períodos do ano que é noite, dia e noite é noite, né, por conta da posição da rotação da Terra, que há um aumento, né, de casos de depressão, de ansiedade,
por conta da falta da luz solar. Então, isso que você traz é algo muito rico. E veja, não é simples. Quando você fala, não, você vai dar uma orientação dessa, você fala assim, mas é isso que você vai orientar? É isso. Você precisa ver o sol, você precisa caminhar, você precisa comer bem, você precisa dormir. São coisas que são necessidades, não são desejos, né? Sim, Necessidade é aquilo que é vital. Desejo é se eu vou viajar para um país, se eu vou comprar uma bolsa, se eu vou trocar de carro, isso são desejos. Agora, dormir bem, comer bem, descansar, ter tempo para o lazer, ver o sol, né? Essas atividades, elas são extremamente importantes para o nosso bem-estar. E tem uma coisa também que eu tenho muito ouvido os profissionais de saúde trazer, que quando eles estão em burnout, um sinal de alerta, né, que você até perguntou e eu acho que vale a pena compartilhar aqui, é que existe uma chamada, né, síndrome do impostor, que é quando a gente desacredita na gente, a gente começa a achar que no fundo é tudo uma mentira, que a gente está enganando todo mundo, que a gente não é tão competente, que a gente não é tão capaz. É como se a nossa autoestima entrasse em colapso, né, a ponto da gente desacreditar, né, que a gente vai dar conta daquilo. E a gente começa a olhar para as pessoas e falar, meu Deus, daqui a pouco vão descobrir que eu não sou nada disso que eu estou dizendo que sou. é. E aí, Naquela, não é? é. Ó, eu vou ler Então, isso é um sinal de alerta também. que senão que estão ficando para trás. Nossa, era exatamente esse o meu sentimento. A Ana Júlia falou. Mas estava falando quando você estava falando da Mulher Maravilha. Aí a Natália bateu, sensacional. A Simone, péssimo esse estigma de Mulher Maravilha. Simone, eu notei, olha, fazer as pazes com o herói que habita em você. Deixa eu ver. Ana Júlia, põe o médico do sol, tira o médico do sol. Isso, Adorei. tema extremamente necessário. Parabéns. Ricardo, após você, isso é uma pessoa como o Benson. Ah, Ricardo, ele é um querido. Eu queria falar sobre violência também, equipe de saúde, mas a gente vai ter que marcar uma outra live, porque só isso merece um. E só está sendo tão importante que a gente vai ter que dobrar isso em 2 ou 3. E só complementando o que você falou sobre alimentação adequada, sono adequado, se hidratar adequadamente, entre outros, me lembra uma que fez no início do ano com um especialista em medicina de estilo de vida, né, que são pilares, né, que é justamente isso, você evitar tóxicos, né, então, bebida, álcool, substâncias, Isso. então, só nesse tanto, coisa muito enlatada, né, muita comida pode de barra, né, então são substâncias que vão prejudicar a sua saúde ao longo do tempo. Então, fazer atividade física, o sono, alimentação, cuidar dos relacionamentos. Então, é muito importante. Para quem perder, todas as nossas lives ficam gravadas. Depois a gente vai colocar pedacinhos de novo, vamos resgatar essa live do estilo de vida que a gente vai ficar junto com essa. E A sabe, gente Elô, quando você fala da alimentação, né? Assim, muitos de nós não tem tempo de fazer a própria refeição, de ir no mercado comprar os ingredientes, mas às vezes existem pequenos hábitos que a gente adquire que já causam impacto. Então, por exemplo, eu particularmente gosto muito de seguir no meu perfil pessoas que trazem conteúdos e que possam acrescentar. Né? Eu acho que a gente também precisa selecionar, do mesmo jeito que a gente fala de fazer uma dieta alimentar, né? Comer coisas boas, as mídias sociais, né? Os grupos de WhatsApp e tudo mais, eles também nos alimentam. E você ficar exposto, né, a muita informação, e quando não é uma informação de qualidade, então isso também precisa ser visto, a gente precisa começar a fazer selecionar o que a gente assiste, o que a gente vê, especialmente nas mídias, porque tem de um tudo, né? E, por exemplo, na questão dos alimentos, síndrome do impostor, né? Porque isso. vejo a grama do vizinho, que é cor-de-rosa com glitter, E tem a unicórnio, minha não é tem, né? exatamente. Então, por exemplo, no lance. Parece que o Instagram é um mundo de faz de conta. As pessoas só postam o que elas querem. Não adianta falar, não, mas ela posta a vida real. Não é toda, Não, toda a não vida. é.
Não é. Especialmente para os profissionais, eles pensam muito, né? Inclusive para parecer que é espontâneo, mas tem toda uma articulação. Então, pequenas mudanças. Por exemplo, se a gente vai comprar os alimentos que a gente não tem tempo para cozinhar, então olha o rótulo. Sim. Quanto menos ingredientes tiver na composição daquele alimento, melhor ele vai ser para a sua saúde. Então, não é nem que você vai fazer todos os dias a macarronada lá que você vai fazer com molhinho de tomate fresco. Isso é o suprassumo, né, da delícia, fazer um molhinho de tomate fresco para o seu macarrão. Tudo bem, vai ter dia que não vai dar tempo, que vai ter que ser enlatado. Mas então, na hora de comprar, tenta comprar um que tenha menos ingredientes na composição, porque será mais um pouco mais saudável. Então, a gente precisa ir fazendo. Eu tenho convicção, Elo, que as grandes mudanças que a gente precisa provocar nas nossas vidas não serão estrondosas. Elas serão sutis, elas serão detalhes, serão pequenas correções de rota. Será eu deixar de seguir aquele perfil que cada vez que eu vejo que não me faz bem, de me afastar daquilo que parece tóxico, de uma pequena mudança no meu trajeto de ir para o trabalho, um pequeno acréscimo de 5 minutos antes de dormir, fazer uma reflexão de como foi o dia. A espiritualidade também é uma ótima ferramenta para nos ajudar nos momentos de tormenta da vida, né? E eu não falo de necessariamente frequentar uma religião ou não, mas entender um propósito maior, encontrar um significado, seja na filosofia, na religião, ou mesmo em outras explicações, Ainda, né? que faça fazer sentido para você, né? E aí é incluir, né? Então, às vezes, o fato de você conseguir, antes de dormir, parar e olhar para o seu dia e ser grato, né? A gratidão, ela vem sido associada a pessoas felizes. Existem estudos, né, que mostram que o cérebro de pessoas que têm a gratidão, né? Inclusive, eles estudam monges e pessoas assim, eles funcionam diferente, né? Parece que funciona melhor. Então, muitas vezes é ser grato àquele problema, inclusive, porque aquele problema mostrou pra gente algo que a gente não sabia, algo que a gente precisava aprender. Não é romantizar os problemas e fazer síndrome de Poliana, não é nada disso. Mas é conseguir, no fim das contas, pôr na balança e dizer: ah, mas agora que passou, eu acho que consegui tirar fazer uma limonada desse limão. Na hora não, né? Mas na hora que passou, se a gente conseguisse olhar para trás e enxergar aprendizados, enxergar propósito em cada coisa difícil que a gente passou, provavelmente ficaria um pouco mais leve. Sim, e os profissionais de saúde são mestres em fazer isso, né? E às vezes tem, e ainda do limão da limonada, dá uma chacoalhada que às vezes o açúcar tá no fundo, né? É isso mesmo. Escreveu: gente que cuida de gente precisa ser de cuidado. Ana Júlia, a gente precisamos de mais lives como essa. A Célia, parabéns, live acessória ansiosa. Eu também estou ansiosa. Daniele, olha que interessante que ela colocou. Pequenas mudanças fazem parte do nosso caminho, né? Ou seja, que é uma das técnicas da filosofia Lean que a gente aplica na Kaizen, que a gente poderia simplificar bastante, colocando que hoje eu estou 1% melhor do que ontem, 1% pior do que amanhã, né? Então, mudanças do dia a dia, acho que caiu maravilhosamente. Shirley, live, Rita, maravilhosa, um forte abraço. Está se encaminhando para o final. Oh, meu Deus. Mas eu queria, a gente falou muito sobre a gente precisar em perceber e ter o autocuidado. E aí eu vou fazer uma pergunta que é demais, que é como que o ambiente de trabalho, e aí o ambiente físico e o ambiente comportamental, ele pode se mudar de modo aos profissionais de saúde a melhorarem ou não engatarem no burnout. Então, existem, além das questões, vamos pensar, de dimensionamento, né? Porque quando um profissional falta, né, na agenda e não é possível repor aquela pessoa, a gente sabe que alguns vão trabalhar mais do que seria a carga esperada para aquele dia para dar conta, né?
porque nós prestamos um serviço de assistência e acho que para outras pessoas que estão também em outras áreas, a entrega no final do plantão precisa ser concluída. Então, eu acho que quando a gente se cuida, né, isso implica também da gente estar bem para assumir os nossos compromissos, a nossa agenda e, com isso, promover um ambiente seguro para os nossos colegas. Quando eu cuido de mim, a ponto de conseguir ir para o meu plantão bem, eu estou ajudando todo o meu time, porque eu vou estar ali capaz, né, de fazer a minha atividade. Então, o dimensionamento, ele tem sido apontado em vários artigos e estudos como o principal fator, né? Certo. Muitas vezes é um dimensionamento inadequado, é número insuficiente de pessoas. Muitas vezes isso tem a ver com faltas e absenteísmo mesmo. Uhum. Outras têm a Às ver vezes é com presença, correta, mas existe isso. muita falta. E às vezes a escala está completa e eu tenho presenteísmo também, né? Que a gente não pode esquecer que existem as pessoas que faltam, que não comparecem, mas tem aquelas pessoas que comparecem, mas que não conseguem contribuir por N motivos, né? Não vou nem classificar aqui, mas existe presenteísmo, né? Aquela pessoa que não dá conta e que alguém vai ter que fazer por ela, senão o paciente, a família, o processo fica incompleto. Então, eu acho que o dimensionamento talvez seja o número um Tá. das questões que a gente precisa cuidar. É o número um. Porque nada que vem depois do dimensionamento, de uma boa agenda, vai suprir por muito tempo se o número um não estiver bom. Então, claro, né, é um conjunto, mas mesmo a melhor das equipes, que tem tudo de bom, maravilhoso, se ela ficar trabalhando numa agenda que não está ajustada por muito tempo, ela vai padecer por melhor que seja todo o resto. Então, primeiro vamos colocar um bom dimensionamento das atividades e das pessoas. Segundo, existem questões que são estruturais e que têm a ver muito com a gestão do ambiente, né? Então, desde os horários das pausas, a gente já sabe que em algumas empresas, os computadores, depois de algum tempo, eles fazem uma pausa obrigatória, programado isso, né? São programas que ele para e a pessoa que está ali trabalhando há 2 horas, né, sem parar, ela tem que parar e ela tem que, né, fazer piscar os olhos, levantar, tomar uma água. Então, existe já recurso de tecnologia Pomodoro em si. isso, para nos ajudar a fazer pausas. Então, a parte de ergonomia, ginástica laboral, tudo isso vem para tentar agregar valor do ponto de vista estrutural, né? Tá. É óbvio que a gente, assim, aqui a gente poderia, como você disse, fazer uma live inteira só para falar de relacionamentos tóxicos, lideranças, né? Que muitas vezes têm pontos cegos, pontos que têm dificuldade de desenvolver. A Uhum. questão da liderança é muito importante no burnout, né? E aí a pessoa, hoje a gente tem um movimento de demissões silenciosas, né? As pessoas simplesmente vão embora, né? E isso está altamente relacionado com o seu gestor direto. Então, quem é líder precisa estar muito atento à forma como exerce a sua liderança. E isso significa que você vai ter que ser um líder situacional. Você não Uhum. pode ser o mesmo líder todos os dias com todo mundo, porque cada pessoa tem um nível de desenvolvimento, tem um nível de entrega, e você vai precisar desenvolver essa liderança situacional. É o jeito de funcionar. Também, nós vamos falar na live, a gente vai ter que fazer uma outra live sobre. Simone falou, não deixe de falar de violência. Simone, eu de violência eu não consegui ir e sair do burnout. Mas vamos fazer uma live sobre violência e vamos falar sobre tóxico Vamos. no ambiente de trabalho, né? Ou seja, porque a violência nem sempre vem externo do cliente, né? Às vezes ela é entre equipes que está trabalhando todo dia. Mas isso que você falou, liderança ser situacional, e às vezes o líder também está aprendendo, Exatamente. não é? O líder também não é um cara completo, ele também não é. Ele também precisa ver o herói que há dentro dele, e muitas vezes ele precisa da equipe para justamente ele entender o ponto cego prejudicial que às vezes compromete o desenvolvimento da equipe, o desempenho. Exatamente.
Elô, exatamente. Então, entenda, né, que tem essas questões que estão de dentro, que estão de acordo com o meu papel. Então, por exemplo, quando eu tenho um profissional na minha equipe que não se atualiza, que não estuda, ele sobrecarrega a equipe. Porque tem coisa pior que você assumir um plantão e como médico, você ter medo se tiver uma intercorrência, se tiver alguma coisa que o seu colega ali de plantão, que ele não dê conta, que ele não consiga resolver. A coisa que mais conforta a gente é quando a gente... E isso nas demais áreas assistenciais é muito comum. Ai, que gostoso, vou dar plantão com você. Com você eu sei que o plantão é uma delícia. Porque a pessoa, né? É isso. É eu também ter colegas que estão aptos, estão ali, né? Fazendo o seu papel e a sua responsabilidade com comprometimento, contribuindo para a entrega coletiva daquele grupo. Entrega coletiva, que você falou, achei isso muito importante também. E aí, assim, a gente entende que são tantas questões, porque elas são realmente complexas, mas eu acho que se a gente conseguir fazer esse exame interior, entender que tem uma parte que a empresa precisa nos apoiar sim, e conseguir olhar para a equipe, quem é gestor, e entender os principais pontos, os principais gaps, talvez dê para começar a pensar em algum caminho para fazer uma transformação. Mas acredite em mim, o grande impacto ele vai ser sutil e um pouquinho por dia. A gente não vai fazer nada de fabuloso, espetacular, estrondoso. A gente vai realmente dentro do Kaizen. Um pouquinho melhor por dia. E quando a gente se der conta, melhorou. E aí isso também tem a questão da gratidão, né? De você olhar e fazer a reflexão no final. E se você pensa assim, nossa, 6 meses atrás era tão diferente. Conseguir enxergar esse 1%. Isso é muito, muito, porque isso trabalha a nossa motivação. E a gente tem que se automotivar também. Exato. Isso em N situações. E aí eu vou extrapolar para fora. Eu estava dando uma aula de gestão para residentes, e residentes com quem eu convivo há um pouco mais de um ano. E eu fui colocando algumas técnicas e algumas ferramentas, e eu falei assim, lembra de alguma coisa que melhorou porque a gente usou alguma coisa desse tipo? Não. Lembra que antes era assim? E aí eu fui colocando coisas que já tinham acontecido por conta das técnicas de gestão, e as pessoas estavam assim, como se tivessem um ano e meio antes, né? Não percebem isso. Mas isso também é a questão do compartilhar, né? Da reflexão e da gratidão. Que bacana. Tá todo mundo apoiando a nossa live parte 2, e a semana no final do ano vai ter que adiantar isso, né? Que delícia. Falar também sobre violência. Daniela falou, maravilhosa live, obrigada, tenho certeza. A gente vai picotar essa live em pedacinhos para a gente ir sempre relembrando e rememorando. E tá. Gratidão. Seu tempo conosco. Muito obrigada, Imed. Muito obrigada, Deco. Muito obrigada, doutora Elô. E também agradeço a iCare pela oportunidade. A vocês que estão aqui, essa audiência que nos acompanhou, que ficou com a gente. Muito obrigada, viu? Vocês fazem diferença para a gente também. Participaram bastante. Quem chegou no final, ainda a gente vai deixar a live gravada e depois a gente vai postando pequenos pedacinhos para a gente ir curtindo e refletindo a respeito. Combinado. Daqui a 2 semanas a gente tem live de novo e a gente vai falar sobre erros médicos em prontuário. Também outro tema, não é? Muito necessário. Necessário. Muito bem. Gente, muito obrigada. Uma boa noite a todos. Até mais. Boa noite, pessoal.